Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Karen Denise, neuropsicopedagoga. Como funciona, então, essa função executiva do planejamento? Embora todos nós tenhamos a capacidade de planejar as coisas, algumas pessoas fazem isso de maneiras diferentes. Essa função, ela vai depender dos elementos ali, ó, neurocientíficos da plasticidade cerebral ou, né, o que nós chamamos de neuroplasticidade. Tem um processo que acontece que é a mielinização do sistema nervoso. Mielinização é cobrir o sistema nervoso, criar uma bainha, né, de mielina nos neurônios, nessa estrutura cognitiva, que vai, quanto mais forte for essa bainha de mielina, quanto maior é o processo de mielinização, mais as informações são precisas e percorrem essa estrutura cognitiva mais acelerada. É como se a gente fosse pensar assim, que a bainha de mielina é como se fosse a pista para a informação percorrer os nossos neurônios. Então, assim, pensa, se você tem uma pista esburacada, né, uma rua esburacada, você não consegue andar rápido com o teu carro, você vai andar bem devagar ali com o teu carro. Às vezes você vai até perder um caminho, demorar um tempo a mais, perde, né, um tempo mais para fazer isso. Agora, se a gente tiver bastante asfalto, bem organizado, a gente vai percorrer isso mais rápido. E a mesma coisa que acontece com a informação, com o nosso pensamento, né, com as nossas funções cognitivas. Se a gente tem bastante bainha de mielina, na nossa estrutura cognitiva, protegendo os nossos neurônios, essas informações que percorrem um neurônio e outro, as sinapses, elas são mais rápidas e mais precisas, e por isso aumenta a velocidade de capacidade de processamento de pensamento e também vai aumentar a capacidade de planejamento, tá? Então, para a gente planejar de forma eficaz, a gente precisa, né, ter essa estrutura cognitiva capaz de relacionar síntese desses dados, relacionar uma informação com a outra, tá? Isso é capacidade de planejamento. Quando a gente fala em planejamento e quer fazer algo físico, anotar, a gente demanda muito trabalho, mas como eu falei, o planejamento está acontecendo o tempo todo na nossa mente. O planejamento está acontecendo o tempo todo, percorrendo a nossa estrutura cognitiva nas vias sinápticas, tá? Então, quanto mais bainhas de mielina, quanto melhor é selado esse caminho, quanto melhor for a estrutura, né, cognitiva, quanto mais consolidadas estiverem essas sinapses, mais rápido vai ser essa capacidade de planejamento, mais rápido vai ser o processamento das informações dentro dessa estrutura cognitiva. Então, cada um vai ter essa velocidade, essa rapidez, ou essa capacidade elevada de acordo com a sua estrutura cognitiva. E sim, nós podemos estimular essa estrutura cognitiva para que ela fique cada vez melhor, cada vez mais rápida. E a gente faz isso por meio de intervenção, no nosso caso, intervenção neuropsicopedagógica, tá? Tanto que então, falando de função executiva do planejamento. Tá, eu falei para vocês que o planejamento, então, ele vai estar ali em todas as nossas ações, certo? É essa capacidade que a gente tem de planejar, antecipar, né, uma resolução de um problema, antecipar uma situação que vai acontecer, né, encontrar, né, por isso que ela está relacionada com essa flexibilidade cognitiva, tá? Mas e se houver falta de planejamento? Como que a falta de planejamento pode nos prejudicar no dia a dia? Então, ó, a falta de planejamento, ela vai dificultar a nossa tomada de decisões. Por quê? Porque a gente precisa de planejamento para tomar decisões. Porque você já tomou uma decisão, por exemplo, de fazer um bolo? Tomei a decisão de fazer um bolo. Gente, é assim, tomei a decisão de fazer um bolo. Comecei a fazer o bolo. E quando eu termino o bolo, eu descubro que eu não tenho fermento. Olha só, eu não planejei, eu não antecipei que lá no final da minha receita eu precisaria de fermento. E agora? Eu não tenho como finalizar esse bolo. Ou eu vou parar com a massa ali, vou deixar aquela massa parada. Tem massa que não pode ficar parada descansando. Tem massa que tem que ser na hora ali já botar para assar. Mas ou eu vou perder aquela massa, ou eu vou ter que buscar um fermento, ou eu vou ter na vizinha, ou vou comprar, ou vou chamar um iFood. Mas por quê? Porque eu não tive planejamento. Então,
a falta de planejamento me dificulta a minha tomada de decisões, porque eu posso tomar decisões totalmente equivocadas para o meu objetivo por falta de planejamento. Dificuldade para antecipar a consequência dessas ações. Ó, eu já dei a analogia do bolo, já funcionou aqui também. Eu esqueci que lá na frente eu preciso do fermento, então eu não planejei o fermento. Incapacidade para calcular corretamente o tempo necessário para fazer uma tarefa determinada. A gente está falando de gestão essa semana, estava estudando também sobre gestão, sobre organização, planejamento, né? Quem tem empresa sabe, quem trabalha de forma autônoma sabe que a gente tem que ter planejamento, a gente tem que ter uma gestão. E já imaginou a gente não calcular corretamente o tempo que a gente leva para uma determinada ação? O tempo que a gente leva para chegar num objetivo ou para cumprir uma tarefa? Então, assim, no nosso trabalho, vamos pensar em neuropsicopedagogia, quando a gente programa, planeja uma sessão com o nosso paciente, seja ela de intervenção, seja ela de avaliação, e a gente não tem o planejamento do tempo, a gente pode estar dando um tiro no pé. Ou porque a gente planeja uma sessão que humanamente é impossível para o nosso paciente passar por aquela sessão naquele período de tempo da sessão, ou a gente planeja uma sessão que tá faltando coisas ali para o paciente, porque ele vai fazendo um estalo e aí cadê? Né? Não tem planejamento. Então, é uma incapacidade de calcular corretamente o tempo necessário para se fazer as tarefas. Vai causar também problemas para priorizar e decidir a importância, né, de cada passo dentro de uma tarefa. Por quê? Porque você não tem planejamento. Então, se você não tem planejamento, parece que qualquer coisa que você fizer tá bom. Mas depois, quando você junta as peças, não funciona, não deu certo, né? Quem aqui já não tentou fazer alguma coisa sem o planejamento, falou, não, vai ser mais demorado, eu vou cortar isso aqui mais rápido se eu cortar no olho. E aí depois você vai juntar as peças que você cortou, não funciona, porque você não tem planejamento, uma coisa não encaixa na outra, ou quando a gente, quando a gente está fazendo decoração de casa, alguma coisa assim, começa a comprar um monte de coisa, depois você vai olhar, nada combina com nada, porque não teve planejamento, né? Como é que você vai encaixar uma peça com a outra? Não encaixa, porque não teve planejamento. Outro problema, né, da falta de planejamento, distração e esquecimento de coisas com facilidade. Por quê? Porque a gente não tem planejamento. Então a gente esquece, a gente se distrai, a gente marca 2 compromissos para uma mesma hora, a gente, enfim, faz coisas dessa natureza porque falta de planejamento. Gente, pessoas com falta de planejamento tendem a ter uma baixa produtividade, baixa criatividade, podem fazer tarefas rapidamente sem prestar atenção ou devagar demais e aí incompletas, porque fica cansativo, né? Não tem planejamento. Já pensou planejamento para fazer prova? Quem já fez, né? Vestibular, Enem, prova de concurso. Eu sempre fui concurseira a vida inteira, fiz mais provas que vocês nem, quantas provas nem imaginam. Só o Enem, acho que eu fiz 2, 3 vezes. Se você não tem o planejamento de, por exemplo, eu nunca faço uma prova dessas provas de concurso, prova de vestibular, eu nunca faço uma prova pelo começo da prova, sabia? Prova de concurso, prova de vestibular, a minha maneira de planejar o meu tempo é fazer as disciplinas que eu tenho mais facilidade. Nem sempre o caderno de provas vem na sequência que eu tenho facilidade. Nem sempre. Para pensar ou fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Por quê? Porque a função cognitiva planejamento não consegue articular os pensamentos, não consegue ter flexibilidade cognitiva, porque o planejamento faz parte dessa função executiva das principais, ela faz parte desse grupo de flexibilidade cognitiva, né? O raciocínio, planejamento, resolução de problemas, faz parte da flexibilidade cognitiva, né? Dificuldade ou surpresas com problemas inesperados e demora mais tempo que as outras pessoas para passar de uma atividade para outra. Por quê? Porque você não tem planejamento.
Por exemplo, tem gente que fica doido comigo que às vezes eu vou fazer uma coisa, vou arrumar o quarto. Eu faço maior bagunça. Eu faço bagunça primeiro para arrumar depois. Por quê? Porque eu gosto de categorizar tudo. Aí eu tiro tudo, ponho tudo na minha vista, categorizo o que é para descartar, o que é para doar, o que é para guardar, o que é para lavar, o que é para isso, para aquilo. Depois eu arrumo. Então, assim, por quê? Porque é um planejamento. Não, às vezes demora mais tempo, né? Planejar. Mas depois fica tudo organizado, fica tudo setorizado. Então a gente tem que ter planejamento, porque aí quando eu passo para outra atividade, eu vou me dedicar àquela outra atividade. Não fica presa numa atividade, não fica presa numa questão só.